Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este bate-papo Júlio Mariano. É com grande alegria que hoje nós iremos ouvir um belíssimo testemunho de devoção Júlio Mariana. Está aqui conosco o seminarista Roberto Carlos. É Roberto Carlos Cardoso Secom, é isso mesmo? Isso mesmo. Que maravilha. Nós vamos iniciar, então, este bate-papo com uma oração. Nós estamos aí no dia 12 de maio de 2020, véspera do dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos E do consagrar ela. Santíssimo Sacramento, né, também. Exatamente, Nossa Senhora do Rosário de Fátima e do Santíssimo Sacramento. Consagrar ela, esse nosso bate-papo sobre o Padre Júlio Maria de Lombardi, a sua devoção. Então, queremos aqui abrir as portas para que você, Roberto, possa nos contar essa belíssima história de amizade e devoção para com o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Intercedei por nós. Isso. Roberto, desde já quero lhe agradecer a sua disponibilidade para conceder a nós este bate-papo Júlio Mariano. Vou aqui brincar, né? Não é um café filosófico, nem teológico, mas é um bate-papo, né, Júlio Mariano, para a gente conhecer essa sua devoção ao Padre Júlio e também alguns detalhes, algumas curiosidades sobre o Padre Júlio Maria. Aqui uma breve apresentação, então, sobre a pessoa do Roberto Carlos Cardoso Secom, natural de Alta Floresta, Mato Grosso. Nasceu no dia 4 de junho de 1993, aos 17 anos, ingressou na Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, aqui em Manhumirim, aqui em Minas Gerais, no ano de 2011. Foi o ano da minha primeira conversão, Roberto. Oh, que maravilha. Maravilha, graças a Deus. Amém. Roberto, então, permaneceu na Congregação dos Sacramentinos até o ano de 2016, após ter feito aí um ano de estágio missionário em Manaus. E em 2017 entrou para a Diocese de Sinop, Mato Grosso, onde está atualmente no 3º ano de teologia, não é mesmo, Roberto? Isso mesmo. Que beleza, que maravilha. Roberto, então, sem mais delongas, vamos ao que mais interessa a todos nós aqui, que são as perguntas. Espero que você dê conta aí de responder todas elas. Vamos ver se o tempo aqui vai permitir, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E, bom, a primeira pergunta é a seguinte: como nasceu sua vontade, seu desejo de ser padre, se consagrar todo a Nosso Senhor? Então, o meu desejo de ser padre parte, graças a Deus, da minha acolhida em minha família. Meu pai e minha mãe sempre muito devotos, pessoas de oração. Desde pequeno já me consagraram a Deus, juntamente com minha irmã também, sou eu e mais uma irmã. E pela graça de Deus eu tive esse privilégio de ter uma família boa, uma família que se dedicou às coisas de Deus, ainda se dedica, e desde criança, né, envolvido na igreja. Minha mãe me ensinou a tocar violão para tocar na igreja, criado também lendo a biografia dos santos, sempre com uma riqueza literária muito grande, em favor da devoção, da piedade, os filmes de santos, enfim, tudo que meu pai e minha mãe puderam fazer para incutir em mim e também na minha irmã os valores espirituais, o amor à religião, isso como uma semente, ela foi crescendo, até a hora que chegou a hora de dar os frutos. E esse fruto, ele se operou em mim em 2010, quando, discernindo sobre a minha vocação, decidi dar esse passo, né, que é ir para o seminário. Que maravilha. Ô, Roberto, a quem conheceu primeiro? A Congregação dos Sacramentinos ou a história do Padre Júlio? Como que foi isso? Então, Foi o Padre, embora foi o Padre Júlio... perdão. Foi conhecendo o Padre Júlio que ele então te cativou para ser sacramentino, ou foi o contrário? Conheceu a instituição
para depois conhecer a história dele. Então, a minha paróquia, desde origem de fundação, ela pertence aos missionários sacramentinos de Nossa Senhora, que faz parte da Diocese de Sinop, da qual eu faço parte hoje. E uma vez que os sacramentinos estão lá desde a fundação da paróquia, eu ouvia muito falar nos missionários sacramentinos de Nossa Senhora, uma vez ou outra na figura do Padre Júlio Maria, que me passou desapercebido até o dia em que eu decidi entrar para a congregação de fato, mas eu fui criado ouvindo a história do Padre Geraldo Silva Araújo, que foi um missionário sacramentino muito ousado, conhecido aqui na nossa região como missionário do Nortão, e minha mãe teve a oportunidade de conhecê-lo. E ao conhecê-lo, minha mãe contava muito para nós a história dele. E isso, de certa forma, foi me motivando também a discernir a minha vocação, a dar um sim a entrar para a congregação. Porém, com o testemunho do Padre Geraldo Silva, mas também com a leitura do Diário Missionário do Padre Júlio Maria. Foi quando eu tive contato com o Diário Missionário em 2010, onde eu estava já em discernimento para escolher entre os redentoristas e a congregação, que ao ver aquelas chamadas que o Padre Júlio Maria dá no Diário Missionário, né, que você bem conhece, e vocês, jovens, o que pretendem dar pela Igreja do Brasil? Eu vos digo, deem a sua vida, deem o seu sangue, deem tudo. Né? Aqueles que procuram as comodidades da vida, não venham para cá. O seu sucesso seria por demais decepcionante. Mas aqueles que procuram a glória de Deus, que estes venham. Então, esses convites, aquela ousadia, aquela força do chamado e, acima de tudo, o testemunho daquele homem, me fez na hora decidir, não, eu quero fazer parte da família deste homem, eu quero ir para lá. E mesmo que eu não conhecesse muito bem ele, e somente a congregação a partir dos padres que estavam na paróquia, foi amor à primeira vista. Que maravilha, que maravilha. Tem aqui a edição mais nova, só para o pessoal tomar conhecimento, tem como comprá-lo, né? Tem a página aí do Padre Júlio Maria. Isso. Depois a gente vai deixar a descrição no vídeo lá para o pessoal A lojinha da tentar vovó adquirir aí. Sidônia. Exatamente. Sidônia era o nome da mãe dele, não é, Roberto? Isso, Sidônia Stillen. Stirling, isso, perfeitamente. A santa mulher. Uma santa mulher. Bom, Roberto, dando procedimento aqui as perguntas, por que você é devoto ao Padre Júlio Maria? Então, a minha devoção ao Padre Júlio Maria, como eu dizia, é um amor à primeira vista. E pelo meu temperamento, pelo meu modo de conceber as coisas também, e como tem aquela frase, né, que Deus nos dá os santos para termos devoção, quando eu conheci o Padre Júlio Maria, eu senti assim como se fosse um irmão, sabe? Acho que até ousadia eu dizer isso, mas me encantou de tal modo assim que sempre me pareceu muito próximo. E, como todos nós precisamos de referências, a figura deste homem, os seus inscritos, as suas obras, o seu testemunho, isso me cativa de tal modo que é como se estivesse sempre próximo a mim, ditando, né? Recordando, estimulando. Então, a minha devoção, para sintetizar, ela se dá muito numa dimensão prática, nem tanto afetiva, no sentido de sensibilidade, né? Mas numa dimensão assim de me suscitar bravura, de me suscitar também coragem, de me suscitar desejo de ir além. Esse é o que a devoção ao Padre Júlio Maria, na prática, ela move em mim, para sintetizar. Então, você disse que conheceu ele através do Diário em 2010. Isso. Eu fui conhecer o Padre Júlio 5 anos depois, 2015. Nossa. Né? Então, assim, é uma graça também muito grande que eu tive. Mas, assim, eu também, quando percebo que a verdade da santa religião dentro de mim, assim, está entrando num certo eclipse, né? Numa tibieza ou numa obscuridade, alguma coisa assim, eu costumo dizer que nos vem, né, certas preocupações, tentações, né, desta vida miúda. Eu começo, então, eu retomo as leituras do Padre Júlio Maria de Lombardi ali, revigoro toda a espiritualidade, toda a fé na Santa Igreja, e de fato, assim, cada página, né, do Padre Júlio Maria de Lombardi é uma felicidade, é uma explosão de alegria, isso é fato, né? Então, o diário, então, é algo extraordinário. Sem dúvidas. Bom, Roberto, como foi, então, a sua experiência, né, de ter morado
ali debaixo do mesmo teto onde morou por diversos anos o próprio Padre Júlio Maria de Lombardi, no instituto, no seminário ali em Manhumirim. Há uma tremenda satisfação, quase Ali para mim, né? indescritível. Ali para mim, né? Tô aqui do Pois é, lado. ali. Mas, como dizem, né? Para quem está perto de Deus, nada é longe, né? E na É verdade. memória é muito vivo ainda também o sentimento. Eu sempre estou próximo, de certa forma, né? Pelas recordações afetivas, né? Pelas boas memórias. Mas, assim, a sensação que eu sempre tive ao estar no seminário, inclusive eu lembro quando eu cheguei, foi ficar estapefado, né? Ficar maravilhado. Eu falei, meu Deus, que construção, que beleza. Eu jamais tinha visto na minha vida toda, nos meus 16 anos de vida, uma construção daquele tamanho, ou uma igreja com aquela beleza. Então, a primeira coisa que me marcou foi a presença do belo. E o Padre Júlio Maria tinha muito essa dimensão, que uma hora nós podemos até conversar sobre isso, né? Daria outra palestra. A dimensão do belo na vida do Padre Júlio Maria. Porque tudo que ele fez sempre estava pautado na dimensão do belo, que depois nós sabemos também, né, do bom e do verdadeiro. Mas o belo na estética das coisas que o Padre Júlio Maria fazia, ele marca. E, como você conhece o seminário, cada lugar de lá, cada caminho, cada centímetro, ele tem um traço marcante ali do Padre Júlio Maria. É como se ele falasse pela construção que ele fez. Então, a minha satisfação lá era sempre muito grande, sempre maravilhado. Nunca eu vi monotonia no seminário. Por quê? Porque tudo era sempre novo. Cada manhã, aquele seminário ele ganhava uma nova beleza. A capela, a visão sacramentina, o seu quarto, aquela igreja rica em detalhes. Podia morar lá 10 anos, que não seria o suficiente ainda para poder contemplar cada traço da beleza que ali está. Que é, sem dúvidas, um dos traços mais marcantes da alma do Padre Júlio Maria. E ainda dentro da questão do seminário, da matriz, tem um objeto, um local, um quarto dele, o túmulo, algo que mais lhe chama atenção, aquele local, né, que você mais ficava, assim, todo contemplativo. Então, aquela capela Visão Sacramentina e o quarto do Padre Júlio Maria eram os locais que eu mais frequentava. Porque na capela, eu olhava para a sua visão, né, e para cada traço também da pintura, saber que ali ele celebrou tantas missas, né, saber que ali ele deu tantas instruções, saber que ali ele deu tantas catequeses, colocou a imagem de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento naquele pilar, ou seja, né, tudo ali dentro de um contexto histórico, né, fazia recordar como se ele estivesse ali presente realmente. E o quarto do Padre Júlio também, porque, né, ali era a hora que ele fazia os seus escritos, né? Eu estava relendo esses dias os livros, né? Um homem que ia dormir entre as 22 às 23 horas da noite. Depois de um dia de trabalho, de fadiga, sabia que ele sentava ali naquela cadeira, escorado naquela mesa, e escrever seus livros, né? Ali que a imagem de Nossa Senhora se revelou para ele uma das vezes, né? Se iluminou, né? Como tem testemunho sobre isso, se você bem conhece. Então é um ambiente carregado de mística, de espiritualidade. Me marcava muito. Me marca ainda. Pois é, Roberto, não tem como ver no Padre Júlio uma tremenda santidade, porque a gente pergunta como é possível um homem que uma atividade pastoral o dia inteiro, né, missas, confissões, as obras que foram inúmeras, e ele queria ficar lá na Europa, não era isso? Ficar escrevendo livros, dando aula, ser missionário lá na França, e conseguir escrever tudo isso aqui, fundando 3 congregações. Se um homem desse não é santo, eu não sei o que é, né? Estão perdidos. Exatamente, perfeito, estamos perdidos, porque homem que consegue escrever tanto, atender as pessoas, fazer visitas, rodar esse Brasil, né? Ele é como que um co-apóstolo desse país aqui. Então, assim, é uma santidade, é a graça de Deus, é claro, o dom também, mas é extraordinário, né? Ele também fez o voto, né, de nunca perder tempo, né? Tem esse voto que ele Sim, fez. justamente. Ainda novo, fez o voto de não perder tempo. Quem tem a oportunidade de ler o Hegleman dele, né, suas notas espirituais, desde jovem na África já, mas de modo especial, mais enraizado depois de sua ordenação, perfeito. Para quem não conhece também, aí, ó, algo importantíssimo, né? Falar do Padre Júlio Maria sem conhecer o Hegleman, falta alguma coisa. E aí ele fez esse voto, justamente não perder tempo. Mas o que era não perder tempo? Se você olhar o Hegleman com muita atenção, você vai perceber que ali havia tempo para o trabalho,
havia tempo para a fraternidade, havia tempo para o estudo, havia tempo para tudo. De modo que alguns hoje tendem a errar quando interpretam assim. Porque não perder tempo tende a ser a partir daquilo que eu acho que é importante, dentro de um limite. O Padre Júlio Maria não, primeiro o que é importante para Deus. Por isso que o não perder tempo dele fez ele montar uma regra assim que aos olhos do espectador parece rigidíssima, mas ao mesmo tempo tão flexível e com tempo para tudo. Essa é a dinâmica e é o bonito da coisa. Que maravilha, é verdade. Que E mais beleza. um detalhe, né? Sim, Nós sim. temos uma coisa que me marcou muito no seminário, né? Que eu detinha muito meu olhar. Gostava muito de olhar, muito de olhar. Era o hábito dele exposto com a sua cruz, né? Aquela cruz me encantava muito, né? E nós temos a graça, né, de ter uma das versões, né? Que é essa cruz aqui, que, como eu já te contei a história, né? A irmã Crismanda é a cruz de profissão religiosa dela, que ela havia dado para mim, para o seminarista Vanildo, né? E aí foi passando, até chegar em você uma, e a outra está comigo até hoje ainda. Mas a cruz do Padre Júlio Maria é algo bonito de se admirar, porque várias vezes, em vários escritos, ele se ufanou da cruz que carregava sobre o peito, né? Não para se gabar, mas naquele estilo paulino, né? De ser uma alegria, de ser um orgulho. Então também é algo muito belo. Eu também, assim, eu tenho uma percepção da presença do Padre Júlio na minha vida incrível, porque o exemplo da cruz e tantas outras coisas que eu fui ganhando, foi me aparecendo como sinais da presença dele na minha vida. Isso é extraordinário. De fato, é Deus que dá a devoção para os seus filhos, né? Bom, De Roberto, fato. você conviveu com o saudoso Padre Emeval e conheceu, não sei se conviveu com Dom Antônio, mas pelo menos conheceu, né? Dom Antônio Afonso de Miranda. Se não me falha a memória, o Padre Demeval conviveu 6 anos com o Padre Júlio e Dom Antônio 12 anos. Eu estou errado? Isso, eu também tenho quase certeza que é isso. Eu não sou muito bom de precisão de datas, viu? Mas é um tempo assim mesmo. Para cada um dos dois é muito próximo. O Dom Antônio acho que é 12 anos mesmo. Agora o Padre Demerval eu tenho dúvida se é 6 ou 7 anos, mas é um tempo bem considerável. E você teve a graça de... Eu tive com o Padre Demeval só uma vez, mas você teve a graça, né, a providência de ter conhecido tanto o Demeval como o Dom Antônio. E assim, o Sim. que você, de recordação, aquilo que mais lhe marcou nessas duas pessoas, né? Olha, o Padre Demerval foi meu diretor espiritual por 2 anos. Né? O ano de 2011 e 2012, que foi o meu aspirantado em Maiamirim, ele era nosso diretor espiritual. Ficou encarregado de dar formações também para nós, sobre a congregação, sobre o Padre Júlio Maria, formação musical. E eu considero, até hoje, né, um grande pai na minha caminhada vocacional. Porque das muitas vezes que eu ainda novo, né, oscilante, temerário, diante das dificuldades, né, pensava em retroceder, ele sempre com aquele jeito terno, carinhoso, não, meu nego, vamos em frente, meu nego, né? Você tem vocação, vamos lá pela vocação, ou seja, acreditava em nós mais do que nós mesmos. E isso era bonito porque era algo muito puro, não era assim apenas para colocar número no seminário, mas era porque acreditava em nós. E com o Padre Demerval tem uma particularidade que eu sou muito grato a Deus. Hoje eu posso falar isso, né? Ele, quando eu estava lá em Minas ainda, em Manhumirim, ele deixou eu ler 2 livros que ele havia escrito, mas que estavam em sua gaveta guardado, que ele nunca tinha mostrado ainda para ninguém, dizia ele. E só depois da morte dele, que daí a congregação, se quisesse publicá-los ou não, teria liberdade. Mas estava na gaveta. E um desses 2 livros, eu me lembro, se eu não me engano, se chama As Coisas de Cada Um, onde ele mostrava ali um relato que ele foi fazendo da convivência dos seminaristas, dos padres, as coisas que o Padre Júlio Maria fazia no seminário, assim, no aspecto mais dinâmico, recreativo, fraterno, né? Para mostrar que o Padre Júlio Maria também era uma figura, assim, muito simpática. Não é só aquele apologeta duro, né? Como a imagem mais forte que prevalece, né? Mas essa dureza na apologética, ela era também formada por uma grande maciez de simpatia, de alegria, que nesse livro estava presente. E aí o outro nome do livro eu não me lembro, embora eu tenha anotado muita coisa ainda, né? Mas foi uma graça que eu tive. Inclusive também o Padre Demerval, na época, ele fez um gracejo muito grande, né? Por acreditar também na minha vocação.
Ele foi e me fez uma cópia da identidade do Padre Júlio Maria, de modo que eu tenho uma cópia dela comigo até hoje, que para mim é um Meu motivo de Deus. muita alegria. E o pai e o Dom Miranda, eu tive a oportunidade também das vezes que ele foi no seminário de conversar com ele, e inclusive considero, né, do ponto de vista literário, as biografias do Dom Miranda eu acho mais precisas, né, mais eloquentes. Então eu gosto muito. E ele sempre falou para nós do Padre Júlio Maria com muita alegria também, motivação. Coisa que para nós novatos que estávamos iniciando era uma alegria tremenda. Primeiro de tudo, conviver com dois homens que conviveram com o Padre Júlio Maria. Depois, ter a liberdade de perguntar o que quiser para eles poderem te responder na maior paciência do mundo, né? E o Dom Miranda sempre gostou, né, de fazer aquelas homilias longas, exuberantes, né, ricas de detalhes. Então, para nós, a gente não via nem o tempo passar. Porém, se me permite, seria injustiça se eu esquecesse também uma pessoa que é muito importante nesse meu discernimento, nesse meu caminhada de amor ao Padre Júlio Maria, que é a irmã Crismanda. Não sei se você conheceu. Não, não. A irmã, Não a a conheci. irmã Crismanda, a irmã Crismanda, Elivelton, e que poucos sabem disso, e tem que ser reconhecido. Ela é um dos pilares no processo que nós temos hoje de saber sobre o Padre Júlio Maria. Padre Demerval, Dom Miranda, Doutor Ivan Cavalier e a irmã Crismanda. Se não fossem essas quatro pessoas, Elivelton, nós não teríamos metade da metade do que nós temos acesso hoje, e conhecimento. Então, a irmã Crismanda é uma que quase não aparece no cenário quando se fala em Padre Júlio Maria. E deve-se muito a ela, muito, muito, muito mesmo. Você não tem ideia, e eu não tenho tempo aqui para descrever, o trabalho, o levantamento que ela fez durante a vida toda dela. E aí você tem a cruz, e eu tenho também que ela recebeu de profissão religiosa. Então nós carregamos aí uma relíquia muito grande de uma pessoa que, depois do Padre Demerval e do Dom Miranda, eu considero a mais devota do Padre Júlio Maria. Longe de, sem dúvidas. Que beleza. Não, não tem tempo agora, mas nós vamos. Nós estamos começando, né? Como eu falei no início, as portas aí do canal Apostolado Júlio Mariano estão abertas para você. Nós vamos aí aproveitar a sua paciência, a sua bondade, a sua caridade para nos expor aí o que puder, não é? É uma alegria. Que beleza. Então vamos lá para a próxima pergunta. É o seguinte, e certamente, Roberto, você ouviu muita coisa do Demerval e de Dom Antônio que não estão aí em livros, né? Tem alguma história, algum fato que eles contaram que você assim, se lembre e gostaria de contar para nós? Olha, por incrível que pareça, no que eu me lembro agora, as coisas que o Dom Miranda nos contava e o Padre Demerval, quem captou-as de modo muito especial foi o Dr. Ivan. Então, muito daquilo que eu escutei e do que eu me lembro, você vai achar nas biografias e nos livros do Dr. Ivan. Os fatos curiosos, né? Por exemplo, quando o Padre Júlio Maria trouxe um trapezista, né? Que botou uma corda lá na torre da igreja para atrair o povo e fazer uma dinâmica com o povo, né? Trazer uma atração para aquela cidadezinha. Isso aí o Padre Merval havia contado, o Dom Miranda, e depois, quando eu fui ler o livro do Dr. Ivan, eu tinha visto lá. Então você percebe, né, que nada escapou praticamente do olhar dessas pessoas. Lembranças do passado, né? Lembranças do passado. Muito bom. Está afiado. É verdade, muito bom aquele livrinho. Roberto, para você. Tá. Mas deixa eu contar. Uma coisa eu me lembro. Uma coisa que o Padre Merval me disse uma vez, né? O Padre Júlio Maria estava fazendo um batizado na matriz de Maiamirim, do Senhor Bom Jesus. E aí foi engraçado, segundo ele, que a criancinha grudou na barba dele e começou a puxar a barba do Padre Júlio Maria, assim. Aí diz que o povo ficou assim, meu Deus, espantado, né? Porque, meu Deus do céu. Aí diz que o Padre Júlio Maria sorriu tranquilamente, né? E continuou tranquilamente o rito, mas a cena era engraçada, de a criança agarrada na barba dele, assim, puxando. O Padre Merval descrevia assim de um jeito que só ele sabia fazer, né? Mas para mostrar assim a ternura do vovozinho. Que maravilha, que interessante. A barba não tem nada a ver com aquela história que contam, né, sobre que era por causa de mulher, não tem nada disso não, né, Roberto? Então, pois é, isso aí são especulações, né, e de certa forma, não, porque o Padre Júlio Maria era bem apessoado, ele era, né, de fato,
mas a barba era mais no sentido missionário da coisa mesmo. Entre os caboclos, entre os índios, o missionário com barba era muito bem visto. E o padre Júlio Maria, como já havia deixado tanto tempo a barba, ele manteve. Embora, né, para os seus, né, a ordem sempre era de a barba feita, né? Mas ele A sua manteve. é homenagem a ele. Pois é. Gosto muito. E aí ele tinha esse princípio, né? Mas mais pela questão missionária. Ele mesmo tem escritos onde ele fala, né, que a figura dele, aquela barba, de certa forma imponente, né, cativava muitas pessoas. E tudo que ele podia usar em vista do apostolado e de contagiar o povo, ele usava a seu favor, né? E a barba, sem dúvidas, foi um fator também que o ajudou muito na missão, porque transmitia uma grande seriedade, né, e uma experiência, né? Lembra aquelas figuras de fato veneráveis. Sim, perfeitamente. É verdade. Ô, Roberto, destaca aí para nós, por favor, aquilo que mais lhe chama atenção no Padre Júlio Maria enquanto ele esteve na Europa, na África e aqui no Brasil. Aquilo que você puder aí destacar para nós, de mais relevante, fique à vontade. Então, Elivelton, né? São muitos os detalhes da vida do Dá Padre um Júlio curso, Maria né? nesses continentes, né? São enormes. Mas o que eu gosto sempre de meditar e refletir foi quando na África, né, ainda com seus 17 anos, né, novo, quando ele entrou para a congregação dos missionários de Nossa Senhora da África, popularmente conhecido como Padres Brancos, lá ele começou a fazer o seu discernimento, né? Ele foi muito marcado pela vocação missionária, sem dúvidas, um homem abnegado, sacrificado, mas percebeu que a vocação dele era para o sacerdócio, e não somente para irmão religioso, né? Como nós bem sabemos. É bom que quem escuta também saiba disso. E aí o discernimento dele que é importante, eu vejo muito. Claro, tem vários fatores que se pode destacar na sua estadia na África, mas geralmente pouco se fala do seu discernimento vocacional, que é o grande lema de muitos hoje em dia, né? Como fazer um bom discernimento vocacional. E é interessante, então, eu tenho até aqui, eu vou ler, né, para citar literalmente, uma carta datada de 1901, 13 de outubro de 1901, onde o padre Júlio Maria escreveu para o padre Berthier, que o padre Berthier, na época, estava recém-fundando a congregação da Sagrada Família, era um missionário também muito afamado, considerado um dos maiores teólogos de sua época na França, e o padre Júlio Maria escreve para ele falando do desejo de entrar na sua congregação, porque na onde ele estava havia limitações em vista da sua vocação também. E veja lá o que ele escreve então ao padre Berthier. Dizei-lhe que me retiro com o consentimento dos superiores e não sou nem expulso, nem por uma causa qualquer obrigado a me ir. A consciência do padre Júlio Maria era de tamanha retidão que ele fez questão de deixar registrado, tanto para o seu provincial dos padres brancos da África, quanto para o padre Berthier, que o processo de saída dele não era por expulsão ou sem consentimento. Era tudo de acordo, tudo bem esclarecido, né? Foi um discernimento. Depois, o padre Berthier retorna para ele falando assim: ó, meu filho, a nossa congregação ela é muito pobre, tem muitas dificuldades. Você tem certeza que você quer entrar aqui mesmo? E aí é que eu fico admirado, né? Olha a resposta que o padre Júlio Maria, enquanto ainda o Pitato Maria, um jovem como nós, ainda discernindo a vocação, né? Desejoso de firmar os passos, olha o que ele responde tão novo. Vós me dizeis, meu reverendo pai, que viveis numa grande pobreza e que as provas e privações não faltam, ó, tanto melhor. E aqui vem a frase que eu mais gosto dele. Se eu temesse o sacrifício, não me teria tornado missionário. Quem se dispõe para a missão tem que estar disposto ao sacrifício. Não, nem pobreza, nem sacrifício, nem trabalho, nem privação me aflige, e eu estou habituado a todas elas. E por fim, na parte do que toca a África ainda, né, uma coisa para destacar do seu período na África, ainda nessa carta ele dizia assim: a minha ideia de sacerdócio não é uma ideia de um dia. Veja que importante isso, né, Livelto? Para um discernimento de jovens, por exemplo, que estão procurando rumar para a sua vocação, para aquilo que Deus os chama. Não é uma coisa de um dia, não é uma coisa feita assim rapidamente. É um discernimento constante.
E por fim ele termina a carta com o ideal, exaltando o ideal de toda vocação, que é o quê? Nada me atemorizará, nem penas, nem trabalhos, nem sacrifícios, nem privações. E como todo bom santo, ele deixou a fórmula: não quero senão Deus e a sua glória. É tudo o que eu quero. Deus e a sua glória. Então, por que eu destaco esse momento da vida dele na África? Porque aqui ele ainda está na idade dos 17 aos 23 anos de idade. Veja que alma, né? Veja que consciência da vocação que esse homem tinha, ainda tão novo. Sim, sim. Esse é um dos momentos. E aí tem na Europa, né? Na Europa, um dos Roberto, desculpe, só te cortando. Sem problemas. Você leu a frase aí, até destacou que é a que mais lhe chama atenção. Ele fala muito de sacrifício e era o lema dele, né? Amor e sacrifício. Amor e sacrifício. Esse contato que ele já começou a ter com o padre Berthier, ainda na África, o padre Júlio escreveu um livro, acho que 590 páginas, se não me engano, sobre o padre Berthier. E esse livro, você tem notícia dele, Roberto? Pois é, meu irmão. Essa é a primeira biografia da congregação da Sagrada Família, foi o padre Júlio Maria que escreveu. Mas até hoje não consegui ter acesso a essa obra. Difícil como achar uma agulha no palheiro. E aí você vai se deparar com uma que aí está, que eu não me lembro agora, mudou o nome também, mas em que não aparece mais a autoria do padre Júlio Maria. Aparece outros autores. Então eu fico pensando assim, o que aconteceu com essa obra? Né? Se já não foi mais reeditada, se é algo de foro íntimo, né, da congregação, da Sagrada Família, mas já procurei até o ponto de desistir, porque não acho. Sim. Ô, Roberto, e para amarrar essa questão vocacional dele na África, de transição de vida de irmão ao Beato Maria, vida religiosa, para se aventurar no sacerdócio, tem a famosa passagem lá da cura, né, pela intercessão de Nossa Senhora. Ali foi, de fato, a confirmação, um sinal do céu? Sem dúvidas, né, porque ele pediu essa graça. Né? E ao obter essa cura, ele não só se reabilita no sentido interior, né, de disposição a Deus, mas também no sentido exterior, porque se você lê as cartas que ele escreveu no período, a alegria dele de estar curado para poder trabalhar, para poder lecionar, para poder ajudar, para poder missionar, redobrou. E aí a gente vai entender isso quando a gente lê lá na frente, em 1916, mais ou menos, o histórico de fundação da Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, onde ele vai relatando todo esse processo dele de amor a Nossa Senhora, que com certeza começa nesse período forte, né? O amor a Nossa Senhora ele sempre teve, mas os momentos altos da sua devoção a Nossa Senhora se deu nesses momentos, sem dúvida. Que maravilha. Nossa Senhora está em todos os momentos da vida dele, né? Sem dúvidas. Até na última palavra que ele disse, né? Nossa Senhora do Carmo, valei-me. Eu estava até fazendo uma pesquisa ali e estava vendo que teve essa cura aí pela intercessão de Nossa Senhora na África. Depois ele ajuda a fundar a Escola Apostólica de La Salette. Foi ordenado na capela de Nossa Senhora de La Salette. Então, assim, me parece que a primeira vestição na congregação foi no dia de Nossa Senhora do Carmo, numa festa de Nossa Senhora do Carmo. Isso. E tem tantas outras coisas, né, envolvendo Nossa Senhora aí, que ele memorizou o tratado, marcou o peito com o nome de Maria, né, na consagração total. Tem assim, eu fiz ali ó, uma pesquisa, mas tem assim uma quantidade imensa dos dados da presença de Nossa Senhora na vida dele, inclusive na morte, como você falou. Nossa Senhora do Carmo que ele suplicou, né? Isso. Roberto, e o destaque aí que você traz para nós dele na Europa? Então, Elivelto, na Europa, seguindo essa linha ainda de discernimento, né, de vocação, a partir do histórico da fundação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, as Cordes Marianas, ele vai trazer o que eu separei em 4 pontos. Roberto, desculpa. Eu estou me lembrando aqui, a data de criação das Cordes Marianas foi também numa festa, foi da festa da apresentação de Nossa Senhora.
Que maravilha, hein? Está afiado. Tá bom da memória. Deus seja louvado. Eu fiz a pesquisa tem pouco tempo. Tá fresquinha Ótimo, mesmo. ótimo. É sempre bom estar revisando, né, os dados. Perfeito. Então, na Europa, Elivelton, eu gosto de salientar sempre o que ele escreveu, recapitulando a sua história, nesse breve escrito que ele deixou para as irmãs Cordo-Marianas, onde ele diz assim, ele mostra que na Europa, o seu ideal de amor a Nossa Senhora e de apostolado começou a se firmar ainda mais. E um dado interessante é justamente o que você disse. Ele começa a idealizar uma missão cada vez mais enraizada em Maria, né, por Maria, para depois a Jesus, né, como ele vai deixar no Reglimã, a partir de quando ele começa a escrever a vida do Padre Berthier. É aí, então, que ele diz que começa, então, a se clarear os céus para aquilo que seria o grande ideal da sua vida, né, a exaltação de Maria e da Eucaristia. Mas ainda na Europa, ele vai dizer assim também: após minha ordenação, em 1908, encarregado de escrever a vida de nosso fundador, tive a ocasião e o dever de estudar essa bela vida e de penetrar nos recantos deste coração do apóstolo da Virgem das Dores. E aqui, como eu disse, esse estudo me abriu o horizonte de apostolado mariano. E tem algo importante que você deve saber também, que uma das primeiras pregações que ele fez foi em Lourdes. O padre Júlio Maria foi em Lourdes, na época, recém-ordenado já, para fazer pregações. Que E isso é um dado maravilha. que poucos sabem. E veja só, as pregações dele em Lourdes é um momento que tem que ser muito destacado em sua vida na Europa, porque foi o ápice, foi o coroamento de toda uma dedicação à vida de estudos, à vida de oração, toda aquela espiritualidade do seu Regleman, né? Tudo isso acrescentou, deu corpo ao que nas pregações virou um sucesso, né? Ele conta aqui no histórico, né, que o povo gostava muito, o povo vibrava, e ele conseguiu com isso numerosas conversões. Conversões, e o que mais? Vocações. Ele percebeu que pouco se trabalhava nas pregações a dimensão das vocações. Então ele uniu as duas coisas, e ele conta ainda, né, que conseguiu levar muita gente para os conventos, para os seminários, e é uma coisa que o marcou. E não podia Roberto, deixar de... Sim, pode falar. não, pô, é o milagre que você vai contar? Não, pode contar. Essa parte fica com Não, você, não, vai. você falou das vocações, né? Tem o caso da menina que, diante da pregação dele, ela foi tocada pela graça de Deus, quis entrar para o convento, mas a mãe não queria deixar, né? Então tem você lembra desse caso aí do milagre, né? Da Sim, tem mãe esse caso também. paralítica. A mãe era paralítica, não queria deixar a filha ir pro convento. O Isso, Padre Júlio vai justamente. até lá e a mãe não quer. Falou com o Padre Júlio: Padre, eu já entreguei minha vida para Deus, eu não posso entregar minha filha. O Padre Júlio fala com ela, né? Olha, você entregou pela metade, agora entregue sua filha, que Deus vai dar um jeito para as questões físicas. E ele reza pela mulher, a mulher curada imediatamente. Perfeitamente, um bom resgate. Um resgate pontual, porque já é um dos seus primeiros milagres, né, em vida. E sobre Lourdes, você citou Lourdes, ainda voltando à questão de Nossa Senhora das datas, tem as 3 congregações que é dedicadas a Nossa Senhora, e ele também construiu, não foi, um colégio dedicado a Nossa Senhora de Lourdes, no norte do país. Isso, justamente. Onde, se eu não me engano, ele mesmo também foi um do que construiu todo o espaço do altar, do presbitério, com as suas próprias mãos. Ô, Roberto, e você vai também tocar na questão da imagem de Lourdes que ele trouxe? Isso, então, essa parte que já no Brasil, né, eu não estava propriamente pensando em tocar nisso, né, mas nós podemos tocar, né, que é justamente as vezes que a imagem se animou para ele, né? Certo. Que é um dos pontos fortes também, que a imagem se animou para o Padre Júlio Maria, como nós sabemos. Disso ele relata, né, aquela audição que ele teve, né, de que ele seria pai de 2 grandes famílias. E tem uma outra vez também, que é a que aconteceu no seu quarto, já em Manhumirim, no seminário, onde também tem um relato, né, naquele livro Júlio Emílio, que o Padre Demerval elaborou, né, onde ele foi pegando justamente os depoimentos das pessoas que conviveram com o Padre Júlio Maria, e nisso um que testemunhou, né, inclusive a irmã Terezinha, né, também testemunhava. Sim, o Padre Júlio Maria me contou, né, ele viu de fato, mas eles, como a humildade dele era tremenda, né, jamais ele saía divulgando isso.
Vamos mudar de assunto, eu não quero conversar sobre isso, irmã. A irmã E, perguntava se Nossa Senhora tinha um corpo como o nosso e tal. sim, sim. Vixe, não, dei melhor, né? Mas veja, só para sintetizar, ainda na Europa, né? E não poderia deixar de falar sobre a partida dele para o Brasil. Quando ele Ah, sim. recebe a carta do superior, né, pedindo que ele viesse para as missões no Brasil. E aqui, Elivelton, entra o traço que eu acho mais marcante de todos na vida do Padre Júlio Maria, que é a sua obediência. Obediência esta que foi formada desde o berço, que tem as bases feitas no Regleman e depois é testada e provada justamente nas missões. Quando ele recebe a carta pedindo para vir para o Brasil, conhecido como Inferno Verde, onde os missionários que vinham não voltavam mais, morriam de doença, morriam devorados, né? E chegavam as notícias mais tremendas na Europa, ele só diz assim: respondi que, como religioso, os superiores não tinham precisão de pedir o meu consentimento, porque estou disposto a ir aonde me mandarem. Mas, como um homem que ele era, né? Ele chorou muito. Chorou muito, foi nos pés da imagem de Nossa Senhora, chorou, chorou, mas, e aí entra uma coisa interessante, ele repetiu aquilo que lá, quando ele começou a delienar a vocação dele para o Optato Maria, na África, ele falou para Nossa Senhora, né? Quando percebi que seria o arrimo de minha mãe, rompi com tudo e lancei-me com confiança nos braços da sempre querida mãe. Veja que essa frase ele disse ainda entre seus 17 a 19 anos. Depois, lá em 1912, quando enviado para o Brasil, ele simplesmente repete a mesma coisa praticamente. Não com as mesmas palavras, mas com o mesmo espírito. Se abandonou nos braços da querida mãe e aceitou. E veio por obediência, por amor e sacrifício. E por fim, no Brasil, é algo que não se fala muito, Elivelton. Inclusive, quem nos dera, né? Ou alguém pudesse, um dia inspirado, né? Porque isso não se faz assim, escrever um livro sobre os fundamentos morais do Padre Júlio Maria. Muita coisa podia ser destacada no Brasil, sem dúvida. As fundações, a criação do lutador, as suas polêmicas, né? Enfim, muitas coisas. Mas uma coisa que pouco se falou, porque é um terreno escorregadio e delicado, foram os sofrimentos morais do Padre Júlio Maria. Então é isso que no Brasil eu considero muito forte. Por quê? Na África, o Padre Júlio Maria teve o seu boom vocacional. Na Europa, ele tem o seu boom intelectual e espiritual também. No Brasil, ele experimenta todo o sofrimento. Né? Ou seja, é um período de muito sofrimento na vida do Padre Júlio Maria. É um deserto. É um deserto. Ele mesmo tem uma frase que ele diz muitas vezes: ninguém poderá calcular as lágrimas que tenho chorado. Então, veja, pouco se falou, inclusive o Dom Miranda, naquele livro Padre Júlio Maria, Feição de Cura d'Arce, Sua Vida e Sua Missão, ele traz esse dado. Perfeito, né? Está de prontidão. Logo ali no esboço de um santo, ele vai dizer assim que os sofrimentos morais que o Padre Júlio Maria passou foram muito pouco explorados até hoje. E isso daria um bom livro, daria uma boa pesquisa, porque está aí um homem que sofreu muito em nosso país, né? Para poder se dedicar a Deus, à religião e aos irmãos. Engraçado, Roberto. Eu estou até lembrando mesmo que o Dom Antônio que coloca mesmo na biografia que o Padre Júlio dizendo que as perseguições físicas tentaram matar ele, né? Deram um tiro lá na Muitas matriz, vezes, muitas vezes, muitas vezes. o sofrimento físico, etc. Isso tudo ele dizendo, né, que não se comparava às calúnias contra a moral dele, né? Espalhavam Sim. panfletos pela cidade, Isso. coisas com Se você mulheres, pega etc. se você pega o jornal Lutador, né, por exemplo, de 28 a 44, e os jornais locais que tinham, era no Lutador, claro, ele defendia, né? Ele fazia a sua defesa, mas nos jornais locais era ataque atrás de ataque, é o Rato Velho, o Rato Barbudo, o Jesuíta Malandro, e Uma aí ele persona não grata. vai, é tudo se ironizando. Isso, muito bom, nessa linha mesmo. Então, é um homem que sofreu muito, foi humilhado demais. Porém, sempre se manteve firme, né? Sempre se manteve firme. Isso é o que eu acho bonito. Era, de fato, um homem estovir. Essas perseguições, essas calúnias contra a moral dele, a sua dignidade, etc.,
vieram sobretudo através dos políticos protestantes e maçonaria, né? Sim, sem dúvidas. Foi terrível. Inclusive, para conseguir, né, depois ele vai... Isso aí tem nos livros, né, não é uma coisa que precisa ter medo de se dizer, mas aquele próprio terreno da igreja foi uma luta, né, para você conseguir regularizar certinho. A Era uma maçonaria luta, foi queria uma construir uma luta. loja no pé da matriz, né? Pois é. E ele, quando chega, né, ele chega chegando, né? A partir de hoje, se era assim. E veja, Elivelton, um caso interessante que se tem na história, que isso não está em nenhum livro, isso está, se eu não me engano, em uma seção de artigos que foram escritos, né? E não sei se chegou a ser, eu não me lembro de ter visto em um livro isso aí. Mas o padre Júlio Maria, por exemplo, se eu não me engano, não sei se foi no ano 33 ou 1932, ele sofreu uma emboscada no seminário. Ficaram de emboscada durante uma semana praticamente, né, para tentar matá-lo. A hora que ele saísse do seu quarto para vir averiguar se estava tudo em ordem no seminário, naquele corredor ali, no segundo andar, era para atirar no padre Júlio Maria, para que matassem ele. Porém, ele conta que todos os dias, quando ele ia se levantar da sua mesa de estudos para poder ir fazer essa averiguação do seminário, estava tudo em ordem, ele disse que dava uma dor tão forte no peito dele que ele caía no chão, só acordava no outro dia. E aí, depois de muito tempo, ele testemunhou, né, conversando com alguns dos religiosos, que ele não tinha dúvidas de que naquele período, quando ele soube que eles estavam de emboscada e acontecia isso com ele, era Nossa Senhora protegendo, ele dizia, em alto e bom tom. Inclusive, Roberto, ele relatou à irmã Terezinha que quem vê, né, quem viu Nossa Senhora não tem medo de nada, né? E Nossa Senhora Isso, prometeu a ele justamente. que ele não morreria por mãos humanas. Pois é, justamente, bem lembrado. É, É um detalhe essencial. Por Nossa isso que ele Senhora tinha mesmo aquela que... confiança, aquela coragem de, sendo ameaçado várias vezes, fizeram emboscada contra ele, andar tranquilamente. E, inclusive, é interessante que, se você olhar relatos da época, ou até mesmo os livros, várias pessoas tentaram, né, fazer com que ele comprasse até mesmo uma arma para usar, ou então andasse cheio de gente escoltando ele. Não, não precisa disso, não. A confiança dele em Deus era tremenda. Ele até brincava, né? Se eu quisesse me proteger, eu chamava o Canosa, que foi um daqueles meninos que ele conheceu no norte, né? Que tem até aquela foto com ele, aquela criança do lado. Ele falou: se eu Claro. quisesse, chamava ele. Ele seria muito bom para isso. Mas eu não preciso, né? Eu tenho a proteção de Deus. A confiança em Maria era tremenda. São coisas de santos, né? Coisa de santo. Coisa de santo. É incrível mesmo, né? São relatos extraordinários. Você tocou aí da questão falou da questão dos livros. Qual o livro dele, Roberto, que você leu, que mais lhe marcou? Então, Elivelton, olha, eu tive a graça de poder, até onde eu contei, né, e onde eu observei, de ter lido pelo menos 80% daquilo que tem escrito, que ele escreveu. E quando eu cheguei no seminário, eu me lembro que minha primeira coisa, quando eu vi aquele monte de livro dele lá colocado assim, já foi colocar tudo na minha mesa de estudo e começar a ler, porque eu queria, eu estava apaixonado, né? Eu era um apaixonado, sou ainda, né? Então eu comecei a ler, o formador sempre dizendo, né? Leia com cuidado, né? Leia com critério, né? Porque tudo tem um contexto, e de fato, estava muito certo, né? Tudo tem um contexto. Mas, ou seja, me imbuía aquele desejo, aquela defesa dele, aquele zelo. Mas, de todos os livros que ele escreveu e os que eu pude ler, para mim o Diário Missionário ainda ocupa o primeiro lugar. O Diário Missionário é meu livro de cabeceira até hoje. Sempre relendo, porque ali mostra claramente o seu ideal, a bravura que ele tinha. Uma bravura que não se mostra só com apologética. A apologética é uma consequência. Mas o Diário Missionário é a realidade nua e crua da alma do Padre Júlio Maria. Sim, sim. Então, me E encanta muito. um livro, você falou do livro dele, agora um livro sobre ele, Ah, de que Dom você mais Miranda, sem gosta. dúvida. Os Aldão escritos de Dom Miranda. Miranda me fascinam. Tanto Sua Vida e Sua Missão, contra o Missionário no Amazonas, e tantos outros. Os escritos de Dom Miranda me encantam. São muito poéticos, muito bonitos. Roberto, você já recebeu uma graça pela intercessão do Padre Júlio? Então, olha, graça eu considero ter recebido. Milagre, eu ainda não sei. Espero que eu perceba se caso eu recebi antes de morrer, né? Para mim poder ser grato. Mas, assim, graça sem dúvidas, porque como jovem, num seminário,
com ideais, tudo, nem sempre é tão fácil. Eu considero que minha perseverança, eu considero que todo esse processo, né, de tantas coisas que poucos tiveram acesso, né, eu de repente conseguir ter acesso por um, ter acesso por outro, de repente chega uma pessoa do nada e falou, ó, eu ouvi dizer que você gosta do Padre Júlio Maria, tô te dando tal livro, né, e de repente chega livro no correio para mim, às vezes, né, de pessoas que eu nunca ouvi, né, mandou um livro para mim, ó, eu vi sobre que você gosta do Padre Júlio Maria, tá aí um mimo, né, um presente, tudo isso eu vejo como graça, no sentido de que é justamente para exercitar numa doação, de graça recebeis, de graça deveis dar, né? No sentido mais simples da graça, é justamente um favor, né? Sem esperar nada em troca. Então, o Padre Júlio Maria, eu creio que na minha caminhada já deu muitos sinais de graça para mim. A minha Olha, passagem pela faculdade é um período difícil, né? Quantas vezes eu ficava olhando para aquele quadro dele, a foto que eu mais gosto dele, né? Tem essa aí atrás que você tem. Inclusive, essa foto, né? Eu que mandei colorir na época, né? Quando eu estava em Manaus, essa foto, eu que, mais o padre Auricélio, nós que mandamos colorir essa foto. Não tinha essa foto colorida ainda na época, né? Eu vi que você também teve uma iniciativa assim, colorir outras fotos, né? Então é muito bom, muito bom. Mas eu gosto daquela foto mais tradicional dele, aquela em que aparece só o busto, né, com a face, que parece que o olhar dele te acompanha. Se vira para um lado, o olho acompanha, vira para o outro, o olhar acompanha. Justamente, perfeito. Para quem está vendo, né, essa foto para mim é a mais marcante. O olhar acompanha. E muitas vezes em momentos difíceis, de sofrimento, de desolação, claro, primeiro olhando para Jesus, né, olhando para sua cruz, mas depois pedindo uma forcinha dos seus amigos, né? Eu olhava o Padre Maria e ficava contemplando, olhando no olho dele, olhando, e aquele parece que lá me penetrava, assim, né? Entrava em mim e logo recobrava já o ânimo, recobrava o sentido e continuava. Tudo isso eu considero como graça. essas devoções parece como que é um osso que Deus nos dá, entre aspas, para a gente ir roendo, roendo, para se aproximar mais de Nosso Senhor, né? É, Justamente. esses dados que você nos passou aí com relação aos sinais também, né, da presença dele na sua vida e ganhando livros, etc. Olha, dessas suas palavras eu faço as minhas também, porque a quantidade de livros que eu ganhei, né, dele, sobre ele, inclusive livros do Monsenhor Raul, não sei se você chegou a conhecê-lo, ouviu falar dele. Conheci. Eu ganhei dele 3 livros, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês Isso verem. mostra para quem está vendo também, né? Quem assistir, para ver, tem um pouco de acesso a essa riqueza. Tem que pegar com luva, porque olha só, Sim, só solo eucarístico. eucarístico. Inclusive, Ele você fez. sabe, né? Aí está uma das orações mais bonitas que o Padre João Maria escreveu. Já viu? Oração. De Você lembra? joelhos a homens, diante desse Deus escondido, mais vivo que é o mestre de todos. Que beleza, que maravilha. Está mais para o finalzinho, não lembra a página ao certo, mas tem uma oração que ele escreveu aí, que inclusive no formulário de orações se rezava essa oração, na hora da exposição ao Santíssimo. Está nesse livro. Ah, sim. Tem aqui mesmo. De joelhos, ó homens, diante desse Deus escondido, mas vivo, Mas que vivo é o que é o mestre mestre de de todos. todos. De joelhos diante daquele que é o caminho. Ele vai de joelhos, de joelhos. Sim, joelhos de Essa edição joelhos. nova aqui, ó. Perfeito. Esse eu não comprei ainda, não. Esse eu não tenho. A edição nova Essa eu não aqui. tenho. Tenho ainda que fazer uma separar, porque são tantas edições, né? Que maravilha. Sim. E aí o Monsenhor também me deu este, que é aqui o Perfeito. comentário eucarístico, Perfeito. e Maria Eucaristia. Meu Deus, tá aí. Esse é o livro de cabeceira, né? Maria Eucaristia é o livro por excelência, que ele pedia que se tivesse um carinho especial, que ali está a doutrina toda, né? Que ele formulou, que ele Tem o, compilou, que ele explorou, que ele aperfeiçoou. Ah, esse eu conheço. essa aqui você conhece, né? Sim, essa nova edição eu conheço. Um agradecimento a você aqui, não tem? Ah, sim, eu dei uma pequena colaboração, né? Foi uma oportunidade muito boa que eu tive de ajudar também. Que maravilha. O Padre Paulo Ricardo, né, que fez o prefácio, Sim. coisa maravilhosa. Eu também, eu tenho um outro livro também, desse estilo aqui, quase que da época, praticamente da época dele, né? O Deus e o Homem. Ah, sim. Que foi, Foi inclusive, já base que você lá trabalhou na sua filosofia, né? foi, monografia, Antropologia Filosófica, Padre Júlio. Pois é, perfeito. Então, Roberto, já a gente quase caminhando aí para o final, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Roberto, então assim, então vale a pena continuar lendo,
né, as obras do Padre Júlio Maria, o público em geral que irá nos acompanhar aí, irá assistir este bate-papo Júlio Mariano, vale a pena ler Padre Júlio Maria? Justamente, vale muito a pena, principalmente nos dias em que nós estamos de relativismo moral, de relativismo doutrinal, porque uma das coisas que o Padre Júlio Maria mais detestava era tomar a religião como questão de gosto. Tem frases fortes dele sobre isso, né? Pessoas que escolhem a parte que querem seguir da religião e rejeitam outras, ou pessoas que adaptam a religião ao seu gosto, isso ele detestava. Então, aquela pessoa que tiver contato com a obra do Padre Júlio Maria vai perceber ali uma clareza, uma retidão de doutrina, que além de ser segura, mostra, é imbuída, é carregada de um espírito de amor, de devoção à igreja. Coisa que nós precisamos em nossos dias recobrar também. Coisa que nós precisamos estimular nas pessoas, nos fiéis, um amor pela igreja. Um amor acompanhado, acima de tudo, pela obediência. Porque hoje nós vemos muito disso, né? As novas tendências, novas linhas, enfim, que cada um quer ser obediente até onde convém. E o Padre Júlio Maria mostra que não. Ou se é obediente em tudo, ou não é obediente em nada. Porque quem conhece de fato as obras do Padre Júlio Maria vai perceber que, pela obediência, ele foi capaz de grandes renúncias. Quando ele teve que abandonar a primeira congregação e sair para vir para Minas Gerais, né? Ou seja, por obediência, ele cumpriu, ele deixou nos seus livros, né, todos os livros, a autoridade eclesial. Né? Se tiver alguma coisa que não esteja de acordo com a doutrina, por favor, né, que seja relevado, ou seja corrigido. Né? Certamente nesse que você pegou tem aí logo no início. Se houver nas teses aqui tratadas uma opinião, uma ideia, uma palavra sequer que não concorde com o ensinamento da Santa Igreja Católica, de todo o coração as retrato de antemão. Submeto-me plenamente e sem reserva. Sim, de fato. Justamente. E aí, os escritos do Padre Júlio Maria transmitem também uma ousadia. Né? O Padre Júlio Maria ele falava muito na época dele. O que nós precisamos para os católicos de hoje é um espírito de arrancadas, ele falava. Nós precisamos mostrar mais o rosto, que é justamente uma proposta do Papa Francisco nos dias de hoje, né? Uma igreja que está cada vez mais presente, que se mostra mais. Porém, o Padre Júlio Maria compreendia isso a partir do quê? A partir dos apostolados, a partir dos movimentos, uma coisa que ele gostava muito, né? As procissões, as marchas, os estandartes, né? As grandes construções, ou seja, ele tinha uma frase interessante que eu li em algum lugar, não me lembro aonde ao certo, que se o inimigo da fé constrói algo grande, nós precisamos fazer algo ainda maior. Se faz algo bonito, nós temos que fazer algo mais belo. Sempre a igreja tem que superar, estar à frente. Então, nos escritos do Padre Júlio Maria, você vai encontrar todo esse ideal, essa força, essa convicção de alguém que escreve com a alma. Então, isso toca, isso marca a pessoa, né? Sem dúvidas. Sim, sim. Ô, Roberto, então, assim, a importância assim, do Padre Júlio Maria, que você deseja destacar aí nesse contexto atual aí de contexto cultural, eclesial, qual a importância assim, dele, do Padre Júlio Maria, suas obras, as virtudes dele, etc. A importância dele em si para nós, para a igreja e para o mundo de um modo geral. Então, a importância dele é despertar naquele que tem contato com as suas obras, com a sua vida, um senso de amor, de sacrifício e de obediência. Sem preferências, sem particularidades, mas de acordo com aquilo que é a proposta, primeiro de tudo, de Deus, mas da igreja. Lembrando que a obediência do Padre Júlio Maria, também, como eu dizia atrás ali, ela se manifesta também nas suas polêmicas, que muitos hoje também tendem a ver as polêmicas com um olhar um pouco deturpado. Porque o Padre Júlio Maria dizia muitas vezes, olha, quando eu entro em polêmica, não é puramente por questão de gosto. Eu queria poder me dedicar somente às obras marianas. Ele queria se dedicar totalmente às obras marianas, a escrever livros sobre Maria. Mas, por obediência à igreja, ao contexto em que ele estava inserido, ele se dedicou também às polêmicas. E aí, nas polêmicas, você vê, né, um grande sentido de amor à igreja e de obediência. Então, é algo que nós precisamos para hoje. Então, se eu pudesse destacar de tudo que o Padre Júlio Maria significa, seria 3 coisas: amor, sacrifício e obediência.
E aí, acrescentando mais uma, né? Justamente no sentido de doação. Era um homem eucarístico, né? Nós não podemos esquecer disso. Doação, sem reservas. E aí, só para acrescentar um pouquinho, né? Aproveitar. Pode, Três ó. frases que eu gosto muito. Fora aquela frase do Padre Júlio Maria que eu disse no início, ele tinha outra frase que era o motor que o movia. E é simples, que o pobre sabe fazer muito bem, né? Ele dizia assim: quando você quer muito uma coisa e não tem, o que é que você arruma? Eu faço. Ou seja, se eu não tenho algo que eu quero muito, eu vou fazer. Então, essa frase era assim: se eu não tenho, eu faço. E não passava aperto, não. Dava um jeito. Outra frase dele que eu gosto muito também é que ele é aquela que está nas suas orações, nos suspiros a Maria Santíssima, onde ele vai dizer assim: e assim formados por vós, ó doce e querida mãe, estaremos prontos a ir aonde a obediência nos mandar, para aí ganharmos almas e nos mostrarmos verdadeiros apóstolos da Eucaristia. Essa frase, para mim, resume toda a vida do Padre Júlio Maria. Aqui já é o ápice da compreensão da espiritualidade do Padre Júlio Maria naquilo que de mais bonito ela produziu. Essa frase sintetiza tudo. Tanto que não cabe aqui agora, né? Mas uma hora nós podemos falar sobre isso. Faz uns 4 anos que eu estou me atendo de modo especial nas orações do Padre Júlio Maria. Eu deixei de ler um pouco as polêmicas, né? As biografias. Eu já estou praticamente há 4 anos meditando as orações do Padre Júlio Maria. Tanto os louvores a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, quanto os suspiros, quanto as orações do formulário de 1935, né, que é um formulário que eu tive a graça também de ter uma cópia do formulário do Padre Demerval. Ou seja, então eu consegui uma cópia do formulário do Padre Demerval que eu tenho comigo até hoje. E ali tem as orações que ele compôs, né? Todas as orações que ele compôs para serem rezadas no Instituto. Então ali você vê todo o ideal de uma vida, toda a sua doutrina esmiuçada, né? Ou seja, bem discernida, bem preparada, e é o ideal da sua vida. Essas orações estão num apêndice, né, na obra Maria Eucaristia. Isso, justamente. Quem adquirir ela, tem aí no apêndice aqui tem as orações a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, né? Justamente. As súplicas, preparação para a Sagrada Comunhão, a ação de graças. Essa ação de graças também, ó, uma hora, eu não sei se você já teve oportunidade de rezá-la, né? Essa ação de graças que ele faz também, com a leitura de Maria Eucaristia e a compreensão também do seu ideal eucarístico mariano, ela ganha um sentido todo especial. Tem uma diferença para todas as outras ações de graça que a gente já viu. E só fazendo um pequeno ainda aproveitamento, dia 13, dia de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, de Fátima também, né? Mas Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Para nós que estamos falando do Padre Júlio Maria, temos devoção a ele, né? Sem dúvida, pois é, exaltar aquela que ele tanto exaltou, né? Por esse título. E aí, a característica da devoção a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, segundo o Padre Júlio Maria, é justamente aquela atitude, né? De Nossa Senhora que chama o fiel a comungar e com uma mão e com a outra entrega o seu filho hóstia, né? Num sentido justamente de missionariedade. Ou seja, a Eucaristia que me forma missionário, a dimensão missionária da Eucaristia. Aquele que recebe bem e se torna depois um ser eucarístico, que eucaristiza o mundo. Tem todo esse processo. Por isso que a imagem do Padre Júlio Maria, ela não está segurando a hóstia em posição de adoração, como a de São Julião Eymar, né? Ela está dando a comunhão, que tem uma diferença teológica tremenda. Claro que uma não exclui a outra, né? Uma completa a outra, mas a diferença é bem visível. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Roberto, caminhando aí já para o fim, infelizmente, né? Mas só mais uma pergunta aqui. Na verdade, são considerações finais, né? O que você queria aí deixar para o pessoal, nos seus dizeres finais, sobre o Padre Júlio Maria, sua devoção pessoal? O que você quer aí expor que não foi perguntado? Fique à vontade. Então, para sintetizar, né? Como nós estamos num período de reflorescimento das devoções, o Padre Júlio Maria ele tem aquele livro, O Segredo da Verdadeira Devoção, que é justamente uma explanação mais simplificada e com muitos exemplos daquilo que é o Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grignon de Montfort.
E lá ele traz um princípio, que é justamente o princípio para se ter uma devoção sadia, que é imitar aquilo que se honra. Então, como síntese desse nosso encontro de hoje, eu diria para aqueles que nos escutam que a espiritualidade do Padre Júlio Maria, o seu ideal missionário, a sua vocação, o seu amor a Deus, deve a nós, que somos entusiastas e devotos, nos levar a imitar os gestos de Maria. Deve nos levar também a termos aquilo que o Padre Júlio Maria chamava de disposições eucarísticas. E as disposições eucarísticas nós aprendemos justamente, primeiramente, de Nossa Senhora. E uma vez aprendidas essas disposições, nós somos chamados a ter aquela atitude, né, que está em Lucas capítulo 1. E Maria partiu apressadamente, subindo as regiões montanhosas. Justamente a pessoa que é movida pela Eucaristia, ela se torna eucaristizante, que daí é a expressão popular que se usa, né? Tomado, partido e doado para a vida do mundo. Ou seja, o Padre Júlio Maria, dentre tantas coisas, vem nos ensinar que uma espiritualidade eucarística mariana deve, acima de tudo, fazer de mim um ser tomado, partido e doado, sem reservas. Que maravilha. Pessoal, vocês puderam perceber aí que o Roberto, de fato, é um grande devoto de Nossa Senhora. Roberto, assim, os outros devotos, nós estamos a ano-luz, né, na devoção ao Padre Júlio Maria, comparado a você. Sobretudo também em conhecer o Padre Júlio Maria, mas isso é graça de Deus. A gente louva, né, e agradece muito a Deus por esse testemunho, por ele ter te concedido a graça de ser devoto do Padre Júlio Maria de Lombardi. Então, aí, de fato, vimos a grandeza, né, desse servo de Deus. E eu quero aqui, mais uma vez, te agradecer a sua disposição, né, e em poder conceder a nós esse bate-papo Júlio Mariano. O nosso muito obrigado, que o Padre Júlio Maria continue intercedendo incessantemente por você, sua vocação, sua família. E como ele dizia, né, tanto no final das suas cartas, né, coragem e avante, né? Coragem e Então, avante. é isso que eu quero dizer para você, deixar aqui, coragem e avante, tá bom? Nessa sua missão. E duas perguntinhas, não tá aí no roteiro que eu lhe mandei não, né? É surpresa, mas é coisa simples. Tem assim, pensa em voltar a visitar aqui, Manhumirim, a região? Sem dúvidas, na primeira oportunidade que eu tiver, com a graça de Deus, em seu tempo, né, pretendo passar por cada lugar aí que eu já andei em Minas Gerais, de modo especial Manhumirim, sem dúvidas. Assim, e vai me conceder a graça de celebrar uma missa aqui no oratório? Oh, Deus queira, né? Como diz o Salmo, quem me dera ter asas de pomba. Amém. Pois eu vou aguardar essa promessa aí. Então, como amanhã, dia 13, Nossa Senhora de Fátima, do Rosário de Fátima e de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, como é aí comemorado, celebrado na congregação sacramentina de Nossa Senhora, eu vou ler aqui então um suspiro do Padre Júlio Maria de Lombardi a Nossa Senhora, o número 13, porque amanhã, dia 13, Nossa Senhora de Fátima, ele diz assim: e com essa súplica a Nossa Senhora, seja também a nossa, né, nos unindo aqui espiritualmente, evidente, ao Padre Júlio Maria de Lombardi, queremos então suspirar a ela, pedir a ela através dessa oração, e assim então a gente encerra este bate-papo júlio-mariano, pedindo a Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, que continue intercedendo por nós, pela Igreja, e a todos aqueles que nos acompanham, que assistiram aí, que irão assistir este bate-papo, possam também, né, se tornar um leitor, admirador e devoto do Padre Júlio Maria de Lombardi. Rezemos. Ó doce Mãe, escutai a voz de toda a nossa congregação, que vos implora, não digais que não podeis, visto vosso Filho
vos ser dado todo o poder sobre o seu divino coração. Amém. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima e do Santíssimo Sacramento, Rogai por nós. servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Intercedei por nós. Pessoal, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Roberto, Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima, tá? Até a próxima. Obrigado. Vamos deixar prometido aqui para o pessoal que nas férias em julho vai ter surpresa por aí, não é? Com a graça de Deus. Se Deus quiser. Fique com Deus, Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, amém.